Opa, eu sou Felipe Cortes, estou sozinho, mas bem acompanhado de Nós Monstros, um jogo aí criado por mim, que é uma adaptação de um jogo do grande César Capacli, o Nor a Demon, que foi vencedor de melhor RPG solo numa disputa, na premiação, na verdade, chamada Crit Awards 2023. Tá? Então, é um jogaço. E até ouvi dizer que não está muito longe de sair em português. Alguém me disse isso aí. É, E neste jogo do César, você interpreta guardiões espirituais, que são metamorfos também, e que tentam proteger as pessoas de uma ilha. Tá? Uma ilha inespecífica, fictícia. E você faz isso por meio de acesso aos domínios, como natureza, coração. Eu não lembro os nomes de cabeça agora. Mas você consegue interagir, é como se fossem poderes realmente, para você manipular. Tem um acaso também, a sorte, né, que você consegue mexer. São cinco, não lembro de cabeça agora. Tem dobra, que acho que é espaço-tempo. Tem mais algum agora que eu não estou lembrando. Então você consegue moldar um pouco a realidade para, de forma sutil, você ajudar as pessoas, certo? Por que você tem que ser sutil? Porque quando você usa seus poderes, você se manifesta fisicamente, as pessoas te veem, né? E elas acham que você é um demônio e te odeiam, querem te caçar. Isso é extremamente ruim para você, pode degenerar a sua essência e você voltar para o mundo espiritual ou até mesmo se transformar eventualmente no monstro, no demônio que as pessoas acham que você é, certo? Então, é um jogo que fala um pouco sobre preconceito, né, sobre discriminação, então esse temor do desconhecido. É, então tem um pouco disso. E é sensacional. Um jogo muito, muito bacana. Que foi inspirado no Charge, que é um SRD da Fire RPGs. E também no Blades in the Dark. Então até carrego o selo lá, Forged in the Dark, tá? Então as mecânicas são um pouco inspiradas nisso. Beleza? Aí o que eu fiz? Eu batendo papo com o César um dia, falei, cara, dá pra fazer um reskin disso e transformar em algo como se fosse X-Men, né? Mutantes que são odiados pela sociedade, mas que mesmo assim se dedicam a protegê-la. Ah, porque casa extremamente bem com a proposta original do Noradima. Eu peguei e fiz essa adaptação. Tá? Foi relativamente fácil de fazer, porque realmente, como eu disse, casa muito bem. E eu quis fazer, pilhei nisso e fiz e tal, e achei que ficou bacana. Ilustrei com artes geradas por inteligência artificial, usando Leonardo.ai. Sei que é algo polêmico, mas eu não sei desenhar. Eu não, como é algo não comercial também, não ia pagar alguém para fazer ilustração. E queria dar uma estética bacana, assim como o Nora Demon tem. Então fiz, acho que o resultado ficou bem do meu agrado, assim. Beleza? Então vamos lá. Tá aí a capa do jogo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês consigam enxergar melhor quando chegar na parte textual. Pronto. Então tá aqui, temos os créditos, o sumário. Aqui é o primeiro capítulo, que é a introdução. Ferramentas de segurança, que é importantíssimo usar sempre, principalmente se você estiver jogando em grupo, seja com mestre ou sem mestre. E aqui que é a parte que dá o tom do livro, que é o seguinte: ó, você é um mutante protetor. Graças a uma pequena variação no seu código genético, te deu poderes fantásticos, empregados por você para resguardar a segurança das outras pessoas. Infelizmente, suas capacidades sobre-humanas são assustadoras e assombrosas para a maioria da população. Sua existência instiga medo, inveja e ódio em muita gente. Suas ações são vistas como abominações e você é caçado por causa de sua natureza. Mas você tem uma missão. Você aceita quem é e usa seus poderes para ajudar os demais, mesmo sabendo que eles normalmente não reconhecem nem agradecem sua ajuda. Eles continuarão amedrontados, eles te rejeitarão, eles te caçarão, mas isso não deve afastá-lo do seu propósito. Talvez algum dia eles consigam ver além de sua carga genética.
Então é muito disso que está aqui que vai acontecer no jogo, que deve delinear as suas jogatinas, tá? Bom, aqui nós temos mais para frente o que você faz para jogar, qual é o ciclo básico, tá? Você escolhe um local, tem um mapa, mais à frente eu vou apresentar, que é uma cidade, eu peguei, no Noradimon é uma ilha com várias cidades, aqui eu peguei uma cidade com vários bairros, que eu chamei de zonas. Então você escolhe uma zona de 8, vai até lá. Uma vez lá você define o que você vai fazer para ajudar as pessoas, qual vai ser a sua missão. E aí você executa suas ações, você joga várias cenas até concluir ou não sua missão. E aí depois você dá uma sumidinha para baixar a bola da galera que está falando de você. E aí escolhe um novo local e recomeça. Tá? Esse ciclo está bem detalhadamente descrito lá no último capítulo, certo? Temos aqui as regras básicas. A mecânica central do jogo é esse teste de ação, que consiste em escolher um poder de 5, daqui a pouco eu vou falar quais são, que seja mais adequado para o que você quer tentar fazer. E você vai fazer uma pilha de dados, né? Um dice pool aí, para rolar todos de uma vez. Primeira coisa, você pega um D6, só usa D6, tá? Por pontos preenchidos no poder escolhido. Então cada poder vai de 1 a 5. A gente já vai chegar na parte de personagens também. Então se você tem 3, um certo poder, você vai pegar 3 D6. Tá? Se você gastar empatia, que é algo que eu vou abordar mais adiante, você tem uma trilha de empatia, que são meio que pontos que você vai ganhando, perdendo. Você pode também usar esses pontos para, por exemplo, ganhar mais dados e aumentar suas chances de sucesso aqui. Tá? Se você estiver jogando em grupo, outra pessoa também pode gastar a empatia dela para ajudar você numa ação sua. Então também acrescenta um D6. Tá? E por fim, você pode aceitar uma consequência automática pela sua ação, independentemente do resultado que você vai tirar nos dados, para ganhar um D6, certo? Então aqui, se você tiver o máximo de dados aqui que você vai ter, são 5 se você tiver 5 pontos naquele poder. Se você tiver toda a sua trilha de empatia preenchida e quiser gastar todos de uma vez. Agora me falha na memória, são 5 ou 6 pontos máximos de empatia, mas acho que são 6. Então você pode pegar mais 6 dados e gastar todos de uma vez, foi uma ação crucial. Alguém te ajuda, te dá mais um D6 para que gasta empatia. Já temos 5 mais 6, 11, mais 1, 12. E mais um ainda se você aceitar uma consequência. Então dá para rolar até 12 dados de uma vez aqui. Né? De 1 a 12 dados que você vai rolar na sua pilha. E aí você rola todos de uma vez e vê quais são os maiores resultados. Se você tirar 2, 6 ou mais, é excelente. Sucesso decisivo, você faz o que queria e ainda algo a mais. Se for um único 6, é um sucesso normal. Você atinge seu objetivo. 4 ou 5 você consegue, mas tem uma consequência. E 1 a 3 é uma falha. Além de dar ruim, você ainda tem uma consequência. Certo? Aqui tem como conjugar poderes, uma regrinha para isso, para fazer um teste de ação composto. Certo? Uma tabelinha para decidir que tipo de consequência você vai ter, caso você tenha. Tá? E que é interessante, depois eu vou falar dessas coisinhas aqui, você pode tentar resistir à consequência para não ter aquela consequência, não precisar lidar com ela. Tá? Que é a próxima página, que é o teste de resistência, que tem uma regra própria para formar sua pilha. Aqui tem resultados também que te dão coisas ou te tiram coisas, a depender do que você tirar no dado. Tá? Em termos de consequência, você pode ter piora na narrativa por meio dos relógios aqui, ou avançando um relógio do caos, que já vou chegar nisso, que é um relógio de coisas que podem dar errado, né? Ou o relógio de sua missão, que é algo que você tipo um marcador para ver como você avança no seu objetivo. Tá? Você pode até criar um novo, ou seja, sua missão ficou mais complexa, você tem uma etapa a mais para ser feita. Ou você pode ganhar um dado de fraqueza, seu poder fica um pouco mais reduzido. Então isso aí daqui a pouco eu vou explicar um pouco. E você pode atrapalhar a sua empatia também, limitando a sua trilha. Já vou falar um pouco sobre isso. Certo? Teste de resistência, que é tentar evitar. Veja que o teste de resistência, quando você vai muito bem nele,
né? Você ganha empatia. Na verdade, quase todos os resultados você ganha empatia. Só no último que você não só não consegue resistir, como você limita a sua trilha. E a empatia, o que é isso? A empatia é você se colocar no lugar das outras pessoas que não têm poderes, que não são mutantes, né? Mesmo que elas te odeiem, você se coloca no lugar delas, até por isso que você decide protegê-las, certo? Então, você pode ir ganhando isso, conforme os resultados de teste e tudo mais, pode também ir perdendo, você vai perdendo a paciência, né, com as pessoas, vai deixando de se importar um pouco aos poucos. E depois você pode voltar a isso, você pode ganhar, perder, etc. Né? Aquele dia que você está mais puto, outro dia que você está um pouco menos, é mais ou menos isso. Mas pode chegar um momento em que você vai limitando a sua trilha aqui até que não haja mais espaços vazios na sua trilha. E aí você precisa fazer um teste de desgaste, que é onde pode dar ruim para o seu personagem. Que não tem pontos de vida, que não tem estatísticas assim de CA, nem nada disso, tá? Só os poderes ali, as especialidades, que eu já vou falar. Então você pode ter que fazer esse teste quando não houver mais espaços vazios na sua trilha de empatia. Os relógios já vou falar. Vou falar aqui agora logo. Relógio tem um relógio de missão, que eu já disse que é para você ver como você está avançando na sua missão e quando você cumpriu sua missão. E tem dois relógios que são os relógios do caos. Dentro deles há o relógio da ruína. Tipo assim, quais são os resultados negativos possíveis que podem acontecer se você completar esse relógio. Quer dizer que você demorou muito ou fez algo errado e as coisas saíram do controle e os resultados negativos que você anteviu ocorrem. E os relógios de exposição têm a ver com quanto sua presença, o fato de você ser mutante, está provocando a reação das pessoas, né? Elas estão percebendo que você de fato é um mutante que está ali naquele lugar. Também vão te gerar problemas, que pode chegar forças de segurança para te deter, as pessoas podem começar a te xingar, a te agredir. Então também tem esse relógio, que também é um relógio do caos. Então esses três relógios aqui, o relógio de missão você pode ter um ou mais, aí depende de quão complexo o seu objetivo naquela cidade, naquele local. Tá? E o relógio basicamente é isso. Um círculo com 4, 6 ou 8 segmentos, né, que você vai preenchendo à medida que as coisas vão acontecendo. E quando você completa algo acontece. Você terminou sua missão, uma delas, você piorou as coisas, você foi exposto e por aí vai. Né? Em termos de missão, obviamente, quando tem 4, vai ser uma missão mais fácil, menos etapas para cumprir. Né? Agora, em termos de ruína ou exposição, 4 significa que as coisas podem dar errado mais rapidamente, certo? Então, para ruína, é pior quando tem só 4, por exemplo. Dado de fraqueza, aquilo que eu falei que como resultado de um teste de resistência ou um teste de ação, você pode ganhar um dado de fraqueza, que você faz um xizinho aqui no seu poder. Né? Então, isso aqui é um problema, que quer dizer que seu poder ficou meio desgastado, está um pouco mais fraco, e quando você for usar para alguma ação, você vai rolar um dado de cor diferente, que pode cancelar um outro dado seu. Então, diminui as chances de você ser bem sucedido. Então, se você tiver, por exemplo, no mesmo poder 3x aqui, você vai rolar 2 dados dos pontos preenchidos, mais os outros da pilha que você montar, e mais 3 de cores diferentes que podem anular os seus resultados, certo? E aí, se você chegar em algum momento que você tiver com todos os seus poderes, com todos os espaços em branco, com dados de fraqueza, sua missão falha e você precisa dar um tempo, fica esgotado e precisa se recuperar. Depois você decide uma nova missão. Testes de desgaste é aquela questão do limite de empatia, quando não tem mais espaço vazio. Você tem que fazer um teste, certo? Para saber o que acontece contigo a partir daí. Pode ir desde você superar e inclusive ter questões positivas de ganhar empatia ou de apagar os limites, né? Até você falhar sua missão e ter que dar um tempo, tá? Até
o fato de você sucumbir e de fato se revoltar e se tornar um monstro. Quer dizer que sua empatia zerou de vez, não tem mais volta, você se volta contra as pessoas, vira tipo um membro da Irmandade dos Mutantes lá, do X-Men. Né? Aqui tem um oráculo muito simples que eu modifiquei muito pouco do que o César propôs originalmente, mas que é para quaisquer situações você rolar e melhorar a sua cena. Veja um sim ou não, então que negativo e positivo. Você faz uma pergunta, de 1 vai dar negativo, 6 vai dar positivo, e os valores intermediários são aquelas nuances. Né? Então deu 5, é positivo, mas nem tanto, é tipo um sim, mas. Tá? E por aí vai. Você decide os pares que podem te ajudar, rola um D6 para cada par desses e vai ponderando aí para bolar a sua resposta. Tá? Então uma página só, oráculos bem simples e ao mesmo tempo bastante completo. Tá? Dá muito pano para manga aqui. Aí temos os poderes. Agora vamos chegar perto de falar dos personagens. O que acontece? Todos os mutantes, aqui na minha visão, na proposta do jogo, conseguem acessar camadas da realidade e moldá-las, modificá-las. E isso, ao fazer isso, ele gera os efeitos que os outros têm, né, parece ser poderes. Tá? E todos os mutantes acessam todas essas camadas, mas alguns têm maior afinidade com uma camada ou com outra camada. E aí a gente divide em 5 categorias: elementos, energia, espaço-tempo, psiquismo e vitalidade. E aí cada um tem uma descrição breve aqui. Elementos é água, ar, fogo, terra, seus derivados, né, como metal, vidro, etc. Então você pode, por exemplo, ser um magneto da vida, você vai colocar bastante elemento para poder controlar metal. Esse é o foco do seu personagem, apesar dele saber fazer as outras coisas também. Talvez com menos proficiência, mas vai saber fazer. Energia, tudo que envolve, né, luz, calor, eletricidade, magnetismo, radiação. Espaço-tempo, que é a distância, velocidade, passagem de tempo, percepção de tempo, gravidade. Psiquismo, pensamentos, emoções, sentimentos, desejos, instintos e tudo relacionado, né, desde sondar quanto modificar em alguém. E vitalidade, que tem a ver com todos os atributos físicos, né? Desde vida, saúde, força, vigor, crescimento, evolução, massa, tanto os seus quanto dos outros. Então, é bem abrangente aqui o que dá para fazer com essas 5 camadas, certo? E tem ainda as especialidades. Dentro da cartilha de personagem, que é meio que a ficha, você tem ali possibilidades de coisas que o seu personagem sabe fazer melhor. Né? São o que a gente chama de especialidades. E são cartas na manga, são trunfos que você pode utilizar para ter alguns efeitos mecânicos positivos para você. E aí, o que você faz? Você precisa gastar um ponto de empatia, porque você está focando mais no seu poder, meio que desgasta o seu personagem, né? A interpretação que eu dei. E aí, depois do teste, você escolhe aqui o efeito que você vai ter. Né? Pode desde aumentar a sua chance de sucesso, falando que 1 a 3 não é falha, é um sucesso parcial. Ganhar uma vantagem no próximo teste de resistência. Tratar um par de 3 como se fosse um 6, né, por exemplo, ou mais. Aí você transforma em sucesso. Considerar um único 6 como um sucesso decisivo. Apagar um limite se tirar 2 6 ou mais. Ou excluir um dado de fraqueza. Então, a especialidade te consome empatia, mas te dá a possibilidade de ter várias vantagens mecânicas após o teste. Certo? Agora, tem um certo risco em usá-las além de perder empatia. Tá? Aqui são possíveis danos colaterais. Então, se você rolar, sei lá, 6 dados e caíram 2 deles com resultado 1, e quando você usar a especialidade só, tá? Além de não ter aquelas vantagens ali, você causa danos colaterais ao ambiente ou às pessoas. Tá? Então é tipo quando você está vendo um filme de super-herói e o cara arremessa o vilão num prédio e detona o prédio. Detona as ruas da cidade, por exemplo. Certo? E aí você não pode também fazer um teste de resistência. Né? Você não precisa rolar consequência, porque a consequência é o próprio dano colateral. Né? E além disso, ainda limita a sua trilha de empatia em 2 estrelas.
Então, é um risco que tem a usar a sua especialidade. Outra coisa, entre missões você pode fazer o que a gente chama de convívio. Você dá uma descansada e você também vai conviver um pouco com as outras pessoas que não têm poderes. Se disfarça e tudo mais e vai ver a rotina delas, até para você adquirir mais essa proximidade e ganhar fôlego para continuar a sua missão. Tá? E tem efeitos mecânicos também, certo? Você pode ganhar empatia, pode apagar limite, apagar dado de fraqueza, e por aí vai, certinho? Bom, aqui estão as cartilhas de missão, de personagens, tá? Você tem, assim como no Blades in the Dark, não é uma ficha, exatamente uma cartilha. Já tem personagens semi-prontos que você só faz algumas escolhas e já sai jogando. Tá? Claro que você pode criar o seu próprio, como a gente fala aqui, personagem, misturando elementos das cartilhas que já estão no jogo, ou até mesmo criando uma nova cartilha, se você quiser. Não é muito difícil, né? Os poderes estão ali, você pode pensar nas especialidades, decidir quantos pontos você vai dar para cada e dar um nome para sua cartilha. Tá? Cada cartilha aqui vai apresentar meio que um arquétipo de herói, de mutante. Tá? Então o primeiro deles é o bruto, alguém mais focado em força bruta, em vitalidade e também no uso de elementos, por exemplo, para aprimorar sua resistência física, né? Aqui, lembrando, por exemplo, do Colossus, que se transforma a pele em metal. Então você pode utilizar disso também, justamente para dar mais dano, para aumentar a porradaria. Então aqui ele é focado em vitalidade e em elementos. Os outros poderes, ele tem uma única estrelinha. Tá? Se você for criar sua cartilha, você vai ter, é como se você tivesse aqui 9 pontos para gastar nos poderes, certo? Mas não se recomenda que você deixe menos de 1, né? Ou seja, deixe algum poder zerado, porque senão você não vai ter um T6 mínimo na hora de fazer o teste de ação, certo? Então aqui eu poderia, por exemplo, pôr 1 e 5. Tá? Isso é o máximo que dá para fazer em termos de um poder só ter muitos pontos, certo? E além disso tem 6 especialidades. E a única coisa que você precisa fazer quando você está criando o seu personagem é escolher 3 das 6 especialidades que estão na cartilha e marcar 2 empatias aqui iniciais. A trilha tem 6, como eu tinha falado antes, tá? Tava certo mesmo, são 6 estrelinhas. Você começa com 2 e 3 especialidades. Tá? Só para dar exemplo aqui do bruto, tem a especialidade terremoto, né, que você usa vitalidade para dar uma pancada capaz de abalar o chão. Nas alturas, usa vitalidade para pular tão alto quanto um arranha-céu. Arremesso de peso, usa vitalidade para dar um golpe que impele o oponente para longe. Titã, usa vitalidade para dobrar seu tamanho e massa corporal. Segunda pele, usa elementos para revestir seu corpo com material rígido. A exemplo ali do própria figura que representa o arquétipo aqui. Punho de ferro, usa elementos para dar um soco com a mão recoberta de aço. E por aí vai, né? Não vou me alongar muito, mas temos aqui o cósmico, que mexe mais com energia, com espaço-tempo. Tá? Temos mais para baixo o mago, meio que baseado aqui na feiticeira Escarlate, por exemplo, que originalmente da história dos X-Men. Enfim, depois mudaram um pouco a história dela, mais baseado nela. Dá para você pegar também o Doutor Estranho, apesar de não ser mutante, mas também dá para se inspirar nele. Tá? Temos aqui o Metamorfo, aí é inspirado obviamente na mística, tá? Que é questão de furtividade, mudar o corpo, especialista em combate, arte da enganação, certo? O Psíquico, baseado no Jean Grey, né, na Psylocke, no Professor Xavier, e por aí vai. Tá? Então, principalmente lida com mente, né, psiquismo. E por fim, Velocista, baseado no Mercúrio, né, que distorce o espaço-tempo para ficar muito rápido e ter alguns efeitos, né, como uma das especialidades fala, viajar no tempo. Beleza? Então é isso, são essas 6 cartilhas. Temos aqui os lugares.
Aí a cidade em si, né, que deu o nome de cidade modelo, porque ela se acha a mais moderna do mundo, a mais exemplar, não sei o que, blá blá blá. Discurso, né, do próprio povo que mora na cidade, dos governantes. Então temos aqui um mapa com 8 pontos de interesse, que são as zonas, tá? Que são aqui, ó, zona portuária, zona gerencial, como se fosse uma zona burocrática, tá? A zona, essa é cultural, industrial, aqui tem a zona científica, e zona recreativa, zona comercial e zona residencial, certo? Cada uma delas tem 2 páginas aqui, contendo uma mini descrição, tá? 6 mutantes de interesse, que são NPCs prováveis aqui que você pode usar na sua narrativa, com descrições muito sucintas. O que tem nessa descrição? Uma profissão ou ocupação, tá? Uma especialidade daquele mutante, do poder dele, um maneirismo ou uma peculiaridade, digamos assim, e um segredo. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar, sei lá, o Gunvor, é conferencista do Porto, tem memória fotográfica, que é a especialidade dele, do poder, gagueja ao mentir, que é o maneirismo, e o segredo que ele lidera insurgentes, certo? Então aí você pode usar como quiser esses mutantes. E a lista de problemas. 6 problemas aqui, vamos pegar um exemplo. Na carga de um pesqueiro, verificou-se a presença de um misterioso artefato, agora isolado por ter alterado o comportamento das pessoas que o tocaram. Aqui, algum grupo de mutantes malfeitores tem roubado as cargas de contêineres na calada da noite. São as sementes para você gerar as suas missões, beleza? Aí gerencial, cultural, industrial, científica, recreativa, comercial e residencial, tá? E aqui vem a parte do jogo, que é o ciclo que eu falei lá em cima, lá no começo, está detalhado aqui nessa parte, e é o último capítulo, certo? Então tem fase 1, preparar, você viaja para a zona, que eu já falei, define um problema, você pode escolher um daqueles lá, ou pode ignorar também, fazer rolagens oraculares e usar NPCs, enfim, mas aqui o jeito mais fácil, né, é já pegar um problema daqueles e trabalhar em cima. Elaborar seu plano de ação, aí você define meio que 3 passos para você cumprir o seu objetivo aqui, tá? E aí você pode, se precisar de inspiração, tá, beleza, você tem um problema lá, mas você não sabe como resolver, não sabe que passos dar, você pode rolar aqui nessa tabelinha, misturar os verbos e as palavras e ir gerando os passos também para você, beleza? Depois disso, você cria os relógios de missão. Cada passo da sua missão vai ter um relógio. Então, assim que você cumprir os 3 passos ou avançar completamente os 3 relógios, você cumpriu sua missão, certo? Podem surgir outros, a depender das rolagens, das consequências, do que for acontecendo na sua narrativa, tá? Mas a princípio você começa com esses 3. E aí você decide se tem 4, 6 ou 8, pode rolar, tá? Ou pode definir mesmo a partir da complexidade que você julga que vai ter. E os relógios do caos, que você cria pelo menos um relógio da ruína e pelo menos um relógio de exposição, certo? O relógio de ruína também tem aqui uma tabelinha para você se inspirar, caso você queira saber que efeitos negativos vão acontecer, caso você não dê conta da sua missão, certo? Aqui tem uns detalhezinhos explicando como utilizar bem os relógios e os seus planos. Depois vem a fase 2, que é agir, propriamente dito. Aqui, o que você vai fazer? Você configurou a sua cena e agora você vai começar a agir, tá? Então aqui explicando como definir isso, né? Como dar detalhes agora para a cena, uma série de perguntas para você responder. Sugere que você use o oráculo também, se ficar em dúvida. E aí você, depois de feito isso, você começa de fato os testes. Aí você usa um teste de ação, faz um teste, lida com os resultados, com as consequências, vê se você foi bem sucedido ou não, se aquilo foi suficiente para avançar um segmento do seu relógio de missão, e por aí vai.
Aqui uma notinha sobre combates. Como vocês viram, não tem ponto de vida, não tem CA, tudo mais. Então aqui um combate é narrativo, né? Muito narrativo. A única coisa que pode te dar alguma noção de quantos acertos tem que fazer ou quantos danos você pode tomar são os relógios. Então, por exemplo, você pode, caso queira, fazer uma cena inteira que é um único combate. Tá? Então quer dizer que ao preencher um relógio de missão, que é um desses relógios apresentando um combate, quando você preencher ele inteiro, quer dizer que você venceu. Né? Você pode interpretar assim, se você quiser. Mas isso é livre, tá? É só uma sugestão. A mesma coisa, se um relógio de ruína for preenchido inteiro, você pode dizer que o seu personagem ficou fora de ação. Né? Então você define isso do jeito que você quiser. Mas um jeito que pode ser interessante é usar relógios. A possibilidade também é criar um relógio específico para o seu combate. Né? Não seria um relógio de missão, você cria algo seu aí próprio, só para o seu controle. Define se tem 4, 6 ou 8, conforme a dificuldade que você julga que aquele oponente tem. Né? E usa o relógio também. Agora, se você define que seu personagem pode cair, que ele pode ser. Pode ficar inconsciente, aí que eu sugiro que. Não tá nessa versão ainda, eu mudei isso hoje. Eu sugiro que você dê a sua missão como falha, tá? E redefina seu personagem e recomece em outro local como nova missão. Você apagou, enfim, aí se quiser até fazer realmente foi capturado, enfim, aí fica a seu critério. Se quiser dizer que ele morreu, né, não recomendo, mas se quiser também é tudo livre aqui, né? Óbvio, quem joga RPG solo, né, sabe muito bem disso. Aqui essa parte bem interessante de beleza. Fiz o que tinha que fazer, mas como o mundo reage, isso é bem bacana, né? Até o Denis Grilo comentou lá no post que eu fiz no Facebook, né, que essas perguntas que tem por todo o livro, né, aqui é um exemplo, ajudam muito para quem, por exemplo, está começando no solo. Né? Como eu faço agora para continuar o jogo? O que vai acontecer? Então, esse jogo segura na sua mão também. Não é mérito meu, tá? É mérito do César, do Nora Demon, que a estrutura que eu peguei é de lá. Certo? Tem tabelinha aqui também. Aí depois você define o que vai fazer agora, se precisa de mais cenas, se você vai dar uma parada e vai fazer uma cena de convívio agora, e por aí vai. Beleza? Por fim, temos aqui a conclusão. É quando você ou preencheu todos os seus relógios, ou preencheu os relógios do caos, algum deles. Tá? Aí sua missão chega na fase de conclusão. Certinho? E por fim aqui, por fim não, né? E aqui temos a evolução, que você vai contar quantos pontos de missão você fez. É muito simples, é pelo número de segmentos preenchidos dos relógios de missão, menos os segmentos preenchidos nos relógios do caos. Então, se você tinha 3 relógios de missão com 6 segmentos, e cumpriu todos eles, você vai ter 18, né? Mas digamos que você tinha dois relógios, um do caos, um de ruína e um de exposição, cada um com 4 segmentos. Preencheu 3 no de ruína e 2 no de exposição. Então, total dá 5, 18 menos 5, você vai ter 13 pontos de missão. Né? E aí você pode gastar para evoluir seu personagem, para ganhar mais uma empatia quando você redefinir ele, para ganhar uma especialidade nova da sua cartilha, para adicionar um ponto e um poder, para pegar uma especialidade de outra cartilha. Né? Então tem essas possibilidades aqui. E uma coisa que eu fiz aqui, que essa é nova em relação ao Noradimo, é a opção de aposentar o seu mutante. Ele vai acabar se desgastando dessa vida cruel aí de proteger os outros que não gostam dele. Né? Então tem a possibilidade de, após juntar bastante pontos de missão, ter cumprido várias missões bem sucedidas, você, enfim, colocar o bigode de molho. Né? Aí tem algumas opções aqui, claro, né? São só ideias, sugestões do que pode fazer, né? Passar o bastão para outro herói, fundar uma escola de mutantes, ser alguém como o oráculo lá do Batman, né? Que fica dando suporte à distância para outros mutantes, pegar uma carreira política para lutar contra o preconceito contra os mutantes e por aí vai, certo?
Então é isso, apresentando aqui o jogo para vocês. Vou fazer em breve aí uma jogatina dele, demonstrativa, e espero que vocês gostem e joguem. Se alguém ler ou jogar, depois me diga o que achou, dê sugestões de melhoria e por aí vai. Certinho? Obrigado ao César por ter apoiado aí durante esse processo de criação, por ter ajudado até mesmo com design no Canva. Então, pô, César é foda. Obrigadão mesmo. E, detalhe, o jogo está disponível lá no Solo RPG, tem um link do Drive. Eu mandei o link porque eu tô mexendo nele ainda de vez em quando, então vou sempre deixar as versões mais atualizadas por lá. Certinho? Vou colocar também na descrição do vídeo para quem quiser. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.